Dr. Aragão de volta com aquele nosso bate-papo sobre células, não é isso? Inclusive, você que está assistindo o nosso vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal, faça seus comentários, diga o que está achando, ajuda a gente a ajudar vocês, não é? Um monte de gente assistindo esses vídeos, a gente está recebendo comentários lá no site do DG Cursos e Preparatórios também. Então, é importante a participação de vocês para a gente poder continuar cada dia que passa melhorando mais e atendendo mais, tirando dúvidas, tá certo? Em breve a gente vai estar disponibilizando listas de exercícios sobre os assuntos. Exercícios comentados, exercícios com gabarito, exercícios sem gabarito, sem comentário, para você poder fazer e me perguntar, tirar sua dúvida comigo, ok? Vamos lá. Eu estava comentando no último vídeo sobre a questão do retículo granular, né? Síntese de proteínas para exportação. Mas, amigos, entendam uma coisa. Essa síntese de proteínas, ela é contínua. Ela está sendo produzida, né, dependendo da proteína que seja, ela está sendo produzida o tempo todo. Ela está sendo produzida o tempo todo. Ela está sendo produzida o tempo todo. Mas, em algumas situações, o organismo precisa de uma quantidade extra daquela proteína, né? Imaginem vocês, por exemplo, a adrenalina, que não é uma proteína, né? Ela é um derivado de um aminoácido, ela é uma catecolamina, mas vamos usá-la como exemplo, porque é um exemplo assim muito real. Imagine você está lá com o teu nível de adrenalina bonitinho, basal, e você está atravessando a rua e recebe uma freada, um grito, uma sirene no teu ouvido, do nada surge e você toma aquele susto. Imediatamente o coração dispara, imediatamente a pressão sobe, a taxa de açúcar no sangue aumenta e a respiração acelera. Tudo isso, responsabilidade da adrenalina, que estava aqui e, de repente, cresce no sangue. Só é possível que, em determinadas situações, você consiga fazer um aporte de proteína maior se, na hora que o retículo estiver produzindo, ele conseguir armazenar, guardar. Ele não consegue fazer isso, mas a partir das proteínas que ele vai sintetizando, ele vai envelopando com membrana plasmática, e essas micro bolsas de membrana plasmática com essas proteínas, elas vão se condensando, se juntando e formando vesículas maiores. Vesículas maiores, que nós vamos chamar de complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Ele tem um formato, ele tem uma carinha assim muito clássica nas questões, nas fotos, nos desenhos, né, nas provas. Ele está sempre perto do retículo granular, sempre perto do núcleo, muito perto. E ele parece bolsas, sacos achatados, sobrepostos. Então, amigos, essas enzimas, essas proteínas, esses hormônios, essas proteínas, né, fabricadas aqui, elas vão ocupar o espaço interno do complexo de Golgi. E aí, amigos, na hora em que o organismo precisar de uma quantidade maior dessas proteínas, o que vai acontecer? Vai haver a formação por estrangulamento, vai haver a formação das chamadas vesículas de secreção. Vesículas de secreção. As vesículas de secreção são vesículas, são bolsas contendo essas proteínas que precisam ser secretadas. Secreção para a citologia é a eliminação de substâncias úteis.
substâncias que serão utilizadas em outro lugar. Então, essas vesículas de secreção, o que elas fazem? Elas vão na direção da membrana plasmática, se fundem à membrana plasmática e ali, naquele momento, elas liberam os seus produtos, coisa que nós vamos chamar a partir de agora de secreção. Então, amigos, uma das funções do complexo de Golgi é o armazenamento e secreção de quem? Das proteínas produzidas no retículo endoplasmático granular, correto? Então ele produz, isso é uma questão clássica de concursos, né? Clássica de concursos, de provas de vestibular, né? Qual a relação entre o retículo granular, complexo de Golgi e as vesículas de secreção? Então a gente acabou de entender. O retículo granular sintetiza as proteínas que serão armazenadas no complexo de Golgi, que dará origem às vesículas de secreção para eliminar, ou seja, para secretar essas proteínas. Então, uma outra forma de perguntar isso, introduzimos um aminoácido radioativo numa célula. Determine o trajeto desse aminoácido a partir dos ribossomos do retículo granular. Olha que pergunta bonita, olha que... Oh, meu Deus! Olha só, aminoácido é a síntese de proteínas. Ribossomo é a síntese de proteínas. Determine o trajeto, por onde que esse aminoácido vai passar a partir do ribossomo. Então, ele está lá no ribossomo do retículo granular. Daqui essa proteína vem para onde? Complexo de Golgi, que dá origem a quem? As vesículas de secreção. E essa proteína vai sair. Então daqui a pouco esse aminoácido radioativo está aqui, as proteínas que estão sendo secretadas. Correto? Muito bem, amigos. Fora isso, o complexo de Golgi, ele tem outras funções interessantíssimas. Vou citar mais duas pelo menos. A primeira, formação dos lisossomos. Formação dos lisossomos. Amigos, lisossomo é uma organela que eu não representei ali, porque elas também se parecem com as vesículas de secreção, responsável pela digestão intracelular. Em muitos protozoários, o protozoário absorve lá alguma coisa, que vocês já ouviram falar, a famosa fagocitose, ele absorve, ele incorpora alguma coisa e ele precisa digerir isso. Quem vai digerir para ele? As enzimas digestivas dos lisossomos, correto? Enzimas digestivas dos lisossomos. Algumas células precisam renovar estruturas, uma mitocôndria velha, um centríolo velho, alguma coisa que eu tenho que renovar. Então os lisossomos vão lá e destroem, literalmente comem essa organela, tudo bem? Então, lisossomos, digestão intracelular. Uma outra função importante é a formação do acrossomo do espermatozoide. Amigos, são coisas curiosas na biologia, O espermatozoide tem que fecundar o óvulo, Nós nascemos assim, espermatozoide fecundando o óvulo. Muito bem. Só que os óvulos, todo óvulo, tem ao redor dele uma proteção, É a chamada corona radial.
radiata e a zona pelúcida. Para que serve a corona radiata e a zona pelúcida do óvulo? Pode parecer estranho, mas a função dessas duas estruturas é não deixar o espermatozoide entrar. Ué, mas se não entrar, a gente não nasce, a gente não estaria aqui. Sim, então ele tem que entrar. Muito bem. Durante a formação dos espermatozoides lá nos testículos, o complexo de Golgi dessa célula, que vai ser o espermatozoide, o complexo de Golgi, ele avança na direção da membrana e acaba formando uma espécie de uma bolsa Essa bolsa se chama acrossomo. Alguns autores chamam de capuz. Capuz é mais bonitinho, né? Capuz eu acho melhor. Mas o nome é acrossomo também. Acrossomo. E dentro desse acrossomo tem uma enzima. Hialuronidase. Eu não ia nem escrever que ela é uma enzima, porque lá na nossa aulinha de enzima a gente viu que esse sufixo ase, né, ele diz respeito a enzimas. Hialuronidase. O que faz a enzima hialuronidase? Ela ataca e dissolve um dos componentes da corona radiata da zona pelúcida, que é o ácido hialurônico. Então, sem essa enzima, esse espermatozoide jamais conseguiria atravessar essa proteção, essa dupla proteção. Perfeito? Então, função também do complexo de Golgi, formação do acrossomo do espermatozoide. Essa enzima é fabricada aqui no ribossomo, armazenada no complexo de Golgi, e ele pode dar origem ao lisossomo, pode dar origem às vesículas de secreção, ele dá origem ao acrossomo. Tudo bem, meus amigos? Para finalizar aqui, quero deixar claro o seguinte: eu estou retratando para vocês uma célula eucariota animal. Uma célula eucariota animal. Tá? Essa célula, inclusive, tem aqui os centríolos, né? Coisa que célula vegetal não tem. Anotem aí. Célula vegetal não tem centríolos. Os centríolos são responsáveis por organizar a formação de cílios e flagelos, como, por exemplo, o próprio flagelo do espermatozoide, né? O próprio flagelo do espermatozoide, e orientar a divisão celular, mitose, meiose, a formação do fuso, né? Que são aquelas fibras que ajudam a deslocar os cromossomos. As células vegetais, elas não possuem lisossomos. Anotem isso, não possuem lisossomos, não precisam, elas não precisam digerir. Lembra? Célula vegetal faz fotossíntese, ela produz o que ela precisa usar na respiração celular dela, ela produz a glicose que ela precisa, né? Lembra da aulinha lá de características gerais que vocês viram? Então, não há necessidade de lisossomo em célula vegetal. Não existe centríolo em célula vegetal. Célula vegetal tem cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese. Então, vamos de novo. Célula vegetal vai ter cloroplastos. Vamos escrever aqui cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese. E célula vegetal tem parede celular ou parede celulósica, né? Lembra da nossa aulinha de composição química, não é isso? A celulose é um açúcar, um polissacarídeo estrutural.
Então, ao redor da membrana, haveria a parede celulosa. Então, essa que está retratada aqui, uma célula eucariota animal. Perfeito? A vegetal teria que ter cloroplastos, teria que ter parede celular e não teria centríolos. Tudo bem, meus amigos? Já já a gente retorna com outros vídeos a respeito de células. Um grande abraço e até já!